Tem notícias para tratar a respeito do Flamengo, obviamente, tem coisas acontecendo, coisas importantes, e vamos tratar delas neste vídeo. Mas antes queria pedir que vocês se inscrevessem aqui no Fla Cegueto, que ativassem o sininho das notificações. Por favor, que deixassem seus comentários, seu like e também seu compartilhamento. Lembrando que, caso você queira se tornar um apoiador do projeto ou qualquer coisa assim, um parceiro, mande um e-mail para fabiosauza@gmail.com. Sauza com 2 e's de Zico. Beleza? Muito obrigado. Vamos dar seguimento ao vídeo. Olha aqui. O Alexandre Matos, ex-dirigente lá, diretor de futebol do Vasco da Gama, foi demitido por conta de uma conversa vazada entre ele e um repórter lá do Rio de Janeiro, o qual o Matos falava sobre as dificuldades que o Vasco estava encontrando para contratar determinado jogador. Pronto, a SAF lá do Vasco, a 777, ficou revoltada com a exposição e chutou o traseiro do Matos. Matos está fora do Vasco e agora no mercado. Houve notícias de que o Flamengo estaria se movimentando para contratar este dirigente e, em teoria, ele viria para o clube para assumir o lugar do Bruno Spindel. Se a gente tentar forçar um pouquinho mais, ele viria também para assumir o lugar do Marcos Braz. E assim, eu não sei se seria uma boa, mas estas são as notícias. O Matos, que fez um trabalho antes do Vasco, ele trabalhou no Cruzeiro, antes no Atlético Mineiro, Palmeiras, Atlético Paranaense, enfim, é um dirigente que é um diretor de futebol, né? Vamos colocar assim, que é o mais correto. É um diretor de futebol que já tem sua expertise, bastante qualificado, gabaritado, mas, bom, quando a gente para ver os clubes que ele trabalhou, tirando o Palmeiras, é claro, os outros, bom, né, aí tirem suas próprias conclusões. O que o Atlético Mineiro fez de bom, pelo menos na temporada passada, ou até mesmo na retrasada, o que o Cruzeiro está fazendo de bom, muito pelo contrário, o Cruzeiro continua derrapando no lamaçal. O Atlético Paranaense está na mesmice, nem sobe nem desce, está estagnado no seu crescimento. E o Palmeiras continua no topo ao lado do Flamengo porque tem a Crefisa da Leila Pereira. O dia que essa mulher der linha na pipa, o Palmeiras vai até cair para a Série B, se vocês querem saber a verdade. Então, seria assim de fato importantíssima essa contratação do Alexandre Matos. Há rumores de que o Tite até gostaria, não da figura do Matos propriamente dita, mas o Tite quer trabalhar com um diretor de futebol, uma espécie de profissional, sabe? O Tite tinha até tentado um rapaz de sua confiança que trabalha na Europa, mas enfim, a parada não andou. Mas pelo Tite, o Alexandre Matos viria. Agora, pelo Flamengo não, porque a própria diretoria já declarou no dia de ontem que é viagem, loucura, devaneio, alucinação, tudo que não é realidade. Eu penso aqui, cara, eu acho que hoje, agora, não tem que pensar em diretor de futebol não, assim, de forma profissional, porque tá, o Flamengo tá com o Braz seguindo a sua trajetória lá do Landim, porque a tríade tá formada, Braz, Landim e Bruno Spin. Então vamos com esses caras até acabar o mandato do Landim e ano que vem a gente vê o que acontece. Essa temporada do Flamengo tem que ser única e exclusivamente focada dentro das 4 linhas para que possamos, né, pensar somente no jogo e nos títulos, porque temos que lavar a nossa honra que foi muito abalada na temporada passada, né? Então, nesse ano, o foco é jogar e ganhar títulos, e não pensar em bastidores. Um ano já é um pouquinho complicado por causa da eleição, né? Mas, enfim, quanto menos essas paradas de extracampo cair na imprensa ou vier para dentro de campo, muito melhor para a gente, né? Falando de mercado, partindo para as renovações e contratações. O Flamengo está tentando renovar o contrato do Lohan. O Lohan também está se mostrando um verdadeiro mala sem alça. Essa que é a verdade. Por quê? Tá, o Lohan foi o grande nome na final lá da Libertadores Sub-20, o homem do título, vamos puxar, né, por esse lado, vamos forçar por este lado. Ele deu gol, ele fez o gol e deu assistência. E agora o Flamengo, a fim de proteger a sua joia, de modo que não venha nenhum clube lá de fora e arranque na mão grande, o Flamengo quer renovar seu contrato até o final de 2028, o Lohan está com contrato até o final de 2025. O Flamengo quer estender e quer colocar a multa rescisória para 100 milhões de euros, cerca de 530 milhões de reais. O que aconteceu? Tudo em teoria para dar certo, mas o Lohan, não sei o que se passou na cabeça dele, tá querendo uma valorização muito acima do que o Flamengo está propondo. Os salários que o Lohan pediu não foram divulgados, o salário que ele pediu, né, não foi divulgado, as bases contratuais também não foram divulgadas. O que foi divulgado é que o Lohan negou a primeira proposta do Flamengo, ele quer mais. Bom, aí fica a questão a qual eu queria propor a vocês aqui a responder nos comentários. O Lohan tá certo em querer mais, em pedir mais do Flamengo? Ou simplesmente ele deveria aceitar essa renovação e, cara, tá,
toda vez que se renova o contrato tem que valorizar um pouquinho, mas pô, valorizar de modo coerente, ainda mais um jogador que, bom, não tá fazendo nada a não ser aquela participação na final da Liberta. O Lohan, toda vez que ele foi exigido pelo Flamengo, ele não mostrou um futebol por excelência não, meu irmão, ao contrário do Igor Jesus, que quando subiu ali jogou pra caramba, enfim, entre outros, mas o Lohan, cara, a maioria dos jogos que eu vi desse menino aí, água com salsicha, nada demais, né? Então acho que ele não tem que pedir tanto assim não, tem que baixar a bolinha, mas o Flamengo agora vai analisar a sua pedida e vamos ver se vai renovar ou não. O jogador tinha que ser um pouquinho mais humilde, 17 anos, tá começando agora, então tem que ser melhor orientado. Se isso aí é papo de família ou papo de empresário, ele tem que mesmo ter o discernimento de separar o joio do trigo para não se prejudicar, porque a mesma torcida que o ama, que o abraça, que o coloca no colo, meu irmão, pode simplesmente dar as costas a ele e começar a queimar sua carreira. Então ele tem que tomar muito cuidado, porque a nação é isso, cara. Ou ama ou odeia. Então, Lohan, por favor, juízo e aceita o que o Flamengo tá te oferecendo, porque tu não tá em qualquer clube não, meu irmão. Tu tá no Flamengo. Outra notícia de mercado é o interesse do rubro-negro no volante português André Franco. Esse cara pertence ao Porto. Isso aí foi divulgado pelo Mauro César, né? Outro dia. E acho que esse cara vai vir para a próxima janela porque o Flamengo precisa de um volante para suprir a ausência do Thiago Maia e até as outras ausências por conta da Copa América. Só que esse André Franco, pô, pelo histórico dele aqui, meu irmão, não sei se ele seria uma boa também, não. Flamengo acho que no plantel tem condições de subir volante muito melhor que esse Franco aí, sabe? Insistir mais no Matheus Gonçalves, tem o Vitor Hugo. Eu tenho certeza que no Sub-20 tem algum moleque que pode estar subindo ali para poder suprir a ausência dos outros jogadores, mesmo porque, cara, as 9 rodadas que iremos ficar desfalcados na Copa América não são lá jogos tão absurdos assim não, tem muito jogo pequeno ali pra gente, sabe? Então não tem por que o Flamengo ficar desesperado no mercado atrás de um volante. Pá, quer trazer? Traz um cara grande, traz um cara de nome, de pompa e circunstância, não traz qualquer um. E pra mim, esse André Franco é apenas mais um na fila do pão, porque, pô, jogador português revelado pelo Estoril, pelo Sporting, foi para o Estoril e aí o Porto o comprou por cerca de 4 milhões de euros, 21 milhões de reais, 90% do passe. Nos últimos 10 jogos, ele só jogou 17 minutos, né? 17 minutos somente dentro de campo. Nessa temporada são 23 jogos, deu um gol e 3 assistências. Pô, cara, assim, números discretos, tímidos, enfim, jogador que tá em baixa. Pô, se o cara tá em baixa no Porto, meu irmão, tá em baixa no futebol português, o que esse cara vem fazer no Flamengo, sabe? E o Flamengo já tinha oferecido uma janela anterior 4 milhões por 80% do passe. O Porto disse não, então se o Flamengo quiser comprar vai ter que subir um pouquinho mais. Então, no final das contas, vai ser um jogador muito caro para pouco futebol e, em teoria, pouca necessidade. Mesmo porque no meio do ano já teremos o Gerson mais do que inteiro. Vamos perder o Pulgar? Vamos perder, enfim, o De La Cruz? Vamos, mas porra, temos o Gerson, temos o Igor Jesus, temos outros ali. Então, é isso aí. Essa é a temática do assunto. O Flamengo não deve focar sua mira nesse André Franco, porque para mim é bola fora. Jogador caro e com pouco desempenho. Para fechar aqui, tem um dilema acontecendo a respeito do Flamengo e a primeira partida da final do Carioca, que será realizada no próximo sábado. O Flamengo está na dúvida se poupa ou não jogadores, já que na terça-feira vai subir o Morro da Colômbia e iremos a Bogotá pegar o Milionários. Vale a pena poupar? Estamos falando de Campeonato Carioca, um título que a gente precisa vencer, porque já tem 2 temporadas que a gente não vence, né? E tá todo mundo servindo suas seleções, porém, do time titular, hoje no Ninho do Urubu, tá lá o goleiro Rossi, tá o Léo Pereira, tá, enfim, quem mais? Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro. Pronto, somente esses 5 titulares. O restante da turma tá tudo servindo as suas seleções. A parada é, esses caras vão voltar depois do jogo da Espanha, terão pouco tempo para se recondicionar. O Flamengo joga no sábado para depois viajar para jogar na terça. São 72 horas entre um jogo e outro. Os caras estarão cansados? Estarão. Mas eu acho assim, eu acho que eles deveriam dar todo o gás no jogo contra o Nova Iguaçu, resolver a parada, a minha opinião, tá? E se sobressaírem, viajar a Colômbia, dar todo o gás contra o Milionários e pum! Meter ali uma vitória, 3 pontos no bolso e se consolidar logo de cara na liderança do grupo. Aí no jogo da volta do Campeonato Carioca, no próximo final de semana, beleza.
poupa metade do elenco, deixa os caras no banco e coloca eles no segundo tempo para dar a volta olímpica, sabe? E mesmo porque o segundo jogo da Libertadores é contra lá o Palestino, fraquíssimo, e é dentro do Maracanã, sabe? Então, eu acho que tem que forçar o primeiro jogo da final do Carioca e se sobressair no jogo contra o Milionários, porque é jogo na altitude, embora a altitude não seja lá tão alta, né? É uma altitude de 2.300 metros, então não é tão agressivo assim, né? Mas se o Flamengo for poupar, quem temos no plantel hoje para suprir a ausência desses caras? Quem pode entrar? Pô, Léo Pereira pode jogar ao lado do Léo Ortiz. Léo Ortiz no lugar do Fabrício, maneiro. Nas laterais está o problema, porque na direita, pô, tudo bem, coloca o Wesley. Na esquerda, Matias Vinha foi convocado? Não lembro, mas acho que foi, né? Foi. Então, quem vai entrar na esquerda? Tem que improvisar alguém ali. Ou, porra, sobe alguém da base, meu irmão. Pega alguém do sub-20. Na volância, pô, Igor Jesus, Victor Hugo, próprio Matheus Gonçalves. Quiser puxar o Lohan, já que é o Bambambam, bota o Lohan ali no meio para fazer com o Luiz Araújo. Ou simplesmente, pô, Igor Jesus, Victor Hugo, Luiz Araújo e recua um pouco Cebolinha, bota Pedro e Bruno Henrique, sabe? Acabou, cara. Dá pra tu fazer um bem bolado, bem bacana ali no Flamengo. O Flamengo tem plantel e é pra isso, sabe? Então, se tiver que poupar, dá pra poupar. Mas a minha opinião é essa. Não deve poupar porque estamos falando de final de Carioca e estreia de Libertadores. O Flamengo tem preparador físico pra isso, né? Então, os jogadores são profissionais, mesmo que tá todo mundo treinando, jogando. Então, o físico desses caras estão lá em cima. Desse modo, minha opinião é, não poupa, garante os pontos e inicia-se a Libertadores tranquila e garante o título carioca ainda na primeira partida. Claro que sem soberba com relação ao Nova Iguaçu, porque se o Nova Iguaçu chegou à final, meu irmão, esses caras não são qualquer coisa. Do mais é isso, galera, por hora eu vou me despedindo, novamente agradeço a todos por estarem aqui, peço a inscrição, seu comentário, seu like, seu compartilhamento. Lembrando que mais tarde tem novos conteúdos, e é isso aí, tenham todos por hora um excelente domingo e saudações rubro-negras, valeu, muito obrigado.